Hein, vamos pro confronto. FSE 65 contra FSE 60. Tivemos aí uma dúvida de um inscrito sobre se eu posso utilizar o motor da FSE 65 numa FSE 60. Na tua esquerda, a gente tem os dados da FE 65 e na tua direita da FSE 60. A gente vai começar lá em cima, lá no motor, esse circulado de vermelho. Esse motor aí, ele é listado pelos códigos 2 e 3, com as especificações de 110, né, 127 volts ou 220 volts. Agora do teu lado direito, você vai ter ali, ó, 2, 3 e 4, também circulado em azul o motor. E você vai reparar que existem 3 códigos para esse motor. Tem 220, que vai mudar apenas a quantidade de kWh, e você tem um 110. Os códigos são diferentes entre si. Por exemplo, na FSE 65 você tem o código de 220 de número 4809-6200. Para o modelo 127 volts, você vai ter 4809-6201. Enquanto você tem ali na posição, na FSE 60, o código para 110, 127 volts vai ser 64, 40, 6210. E na versão de 0,54 kW, 220 nesse caso, 220 volts, 64, 40, 6231 o código. E na versão de maior potência, 0,6 kW, 220 volts, você vai ter o código 64 46 000 200. Em resumo, mesmo que há semelhanças no desenho da via explodida, há diferenças no tamanho da carcaça, há diferenças no tamanho do motor. Logo, também há diferenças nos valores e nas especificações dos códigos, né? Eles não são o mesmo, não batem. Logo, o que é de FSE 65 é de FE 65, o que é de FSE 60 é de FE 60. Não há compatibilidade entre os motores. Agora sim, ó, FSE 60. Essa é uma versão de 0,6 kW, 220 volts. Já vem com essa chave aí. Só que essa chave aí é o seguinte, ela só vai servir para você tirar, né, aquele cano ali da onde vai o cardan interno que dá na parte do carretel ali da frente. Ela não serve para desmontar a máquina inteira. Para você desmontar a máquina inteira, a gente já vai mostrar aí mais para frente. Ó, essa é a parte em que o parafuso do cardan ele fica. Para você soltar o cardan, você tem que soltar ele, tirar aquele tubo e tirar o cardan. Bom, ainda na dúvida do inscrito, o inscrito ele falou que tem uma dificuldade aí para fazer a identificação de onde vão as fases, onde vai a fase neutro no motor desse tipo. Eu estou usando aí erroneamente uma Torque T25, só que não é uma T25, é uma T20 para você desmontar a máquina inteira. Eu vou trocar mais à frente, vocês vão ver. E a dúvida do cliente é o seguinte: como faço para colocar as ligações carvão em uma das bobinas do estator e na outra bobina restante a fase ou neutro? Como que eu faço para fazer essa ligação do motor para que eu não ocorra um curto, para que eu não venha queimar um motor novo que eu possa vir a colocar na minha máquina? Vou estar ensinando para vocês como faz a ligação não só desse motor, mas essa ligação é para motor universal. E essa ligação serve para aqueles motores universais da TRAP, serve para esmilhadeira, furadeira, parafusadeira, todos seguem a mesma padrância, né? Parafusadeira nem tanto, mas é mais dependendo da parafusadeira. Se for uma parafusadeira elétrica, até que sim. Mas esse motor é uma ligação convencional, né? De um motor universal. Primeira coisa que eu faço é tirar a carcaça. Esse daí é o motor. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu quero aprender de verdade, eu tenho que botar a mão na massa, desmontar a máquina, conhecer, tatear a máquina. Vamos lá, passo a passo, eu vou explicando para vocês. O motor não está travado, esse motor aí foi um que eu recuperei.
mas o cliente ele quis comprar um novo, mas essa máquina ela funciona perfeitamente, ela não possui desgaste. E vamos lá. A primeira coisa que eu faço ali é solto, tiro o interruptor ali, né? Esse interruptorzinho é interessante, ele é bonitinho até, não é aqueles interruptores brutos de gangorra, né? Então sobe e desce. E a primeira coisa, quando o cliente, acho que ou o proprietário da máquina vê esses fios arados, fala assim: meu Deus do céu, não vou dar conta. Cara, a dica que eu dou é a seguinte: vamos começar do mais simples. Mais simples é o que? O cabo de alimentação. Venho com o meu multímetro na escala de continuidade, né, ou na escala de BIP, escala de diodo também conhecida, e vou fazer as medições aí dos terminais. Antes eu queria falar um negócio para vocês. Existe um plástico nesses terminais, que esse plástico é indicativo de sobreaquecimento. Se ele estiver queimado, teve sobreaquecimento, usou demais a máquina. Pode reparar lá, ó, deu continuidade, porque ele passa de infinito, que é esse 1 para 0. Do outro lado, na outra fase, perfeito. Tem um cabo ali extremamente bom, né? Agora, ainda sobre a análise do cabo, agora a gente vai complexar um pouco e vamos para a análise do interruptor. Esse interruptor, ele não é aquele convencional, ele é colocado um paralelo ao outro, né? Um do lado do outro. Apertando um de frente para o outro agora, deu continuidade. Faço o teste da outra fase ali. Se tem passagem. Tem passagem também, só que eu não consigo mostrar isso. E é muito necessário a gente fazer um teste para ver se não está em curto, né? Dentro do interruptor não tem um curto. Porque esse fio aí ele não pode encostar no outro, senão ali vai dar um estouro. Então interruptor, cabo elétrico, perfeitas condições. Tem marca de sobreaquecimento, não tem nada deteriorado, tudo perfeito. Vamos lá pro bendito. Esse aí é um motor, certo? Aquele de 0,6 kW. Você pode ver que ele tem muito fio, muito embolamento, tá vendo? Tá muito embolado esses fios. Esse fio aí, é interessante também mostrar uma coisa para vocês, que é o condensador. Essa pecinha cinza. Uma entrada de energia vai de um lado, a outra vai do outro lado em outra bobina. Isso, você está ligado em paralelo um condensador. Esse condensador aí, para título de curiosidade, ele serve para deixar a corrente mais refinada, né? Para acontecer um refinamento da corrente. Então o que acontece? Uma fase vai entrar de um lado, vai ir para aquele terminal e vai entrar em uma das bobinas. Dessa maneira. Vamos supor que é um 220, né? Como já tem esse caso. Do outro lado, na outra bobina do estator, você coloca do outro lado do interruptor, que vai entrar a segunda fase. Então, para resumo aí, uma fase vai entrar de um lado, outra fase vai entrar do outro. Nesse caso eu estou mostrando o carvão, ó, nesse momento, né? A gente tem um carvão na outra fase que não está conectado na rede, para o carvão, e na outra fase para o carvão. Ou seja, a que eu não usei para elétrica, esse entra elétrica. E esses dois entram exclusivamente elétrica. E esses dois entram carvão. Ou seja, os que entram elétrica é o que entra a rede, né? Para alimentar o motor. Eu vou dificultar ainda mais. Vou soltar todos os terminais. Para vocês tenham um melhor entendimento e visualização do que eu quero dizer. Porque muitas vezes não fica bem claro, bem ciente. Então eu tiro até os terminais do carvão. Para você tirar esse carvão, ele tem uma travinha embaixo. Então você empurra essa travinha e puxa o fio que ele sai normalmente. É muito necessário que você preste atenção que em um lado do estator tem uma bobina de uma entrada e uma saída, certo? Para medir ele, escala de continuidade, para ver se a bobina não está rompida, coloco do lado, coloco do outro, perfeito, olha lá, 0, né? Voltou para o infinito. Então essa bobina do estator, do conjunto estator, está boa. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, solto os fios, eu não quero saber de fio agora a gente vai medir o motor. Também solto o carvão, para não dar aquele falso positivo, porque o carvão em contato com o rotor com outro carvão, né? Dá continuidade, aí você tem um falso positivo aí, em teoria, né? Vamos fazer a medição agora da outra bobina. Essa bobina tá boa, agora vamos medir essas duas. Uma entra, vira, gira, sai do outro lado. É assim que funciona o estator, né? Para gerar um campo magnético. Deu continuidade. Perfeita, em perfeitas condições, perfeito estado. Vamos voltar lá e vamos refazer
as conexões desse motor. Antes disso, né, a gente tem o seguinte, a gente tem esses dois carvões aí, né, vocês podem ver que eles encostam diretamente no rotor. Isso daí é o seguinte, outro teste que eu faço é colocar de um lado, colocar do outro, apresentou continuidade, deu uma giradinha ali, não significa que nenhuma das bobinas estão abertas, né? Nenhuma das... O rotor, nesse caso, tá bom. Nenhuma das... tem continuidade dos carvões, né? Isso significa que a chance de acontecer um faiscamento, a chance de ter um curto ali dentro é baixa, né? A chance de estar alguma coletora desse rotor queimar também é baixa, porque senão ele deixaria de apresentar continuidade. E agora sim, nesse momento, vou fazer a reconexão das escovas de carvão em uma das entradas do estator. Vocês podem reparar o seguinte, o fio é curto, então o fio só tem duas entradas, ou é desse lado ou é do outro. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar do outro lado para provar para vocês que funciona. Só que você tem que perceber uma coisa, esse terminal é pequeno e o terminal que está lá para fora, ele é menor. Então, se você perceber nesse motor, se vocês pegarem esse motor, analisarem ele direitinho, vocês vão reparar que ele tem um terminal maior de conexão, um terminal menor logo embaixo de conexão. Como que se dá essa conexão? Isso em todas as bobinas. Nas 4 entradas aí do estator, ele tem isso, né? Olha lá, ele tem uma grande e uma pequenininha. Tá vendo essa pequenininha? Uma grande e uma pequenininha. Uma grande e uma pequenininha. Uma grande e uma pequenininha. Então, tanto faz. Você só tem que respeitar a limitação do fio. O fio vai para esse lado ou vai para esse lado. Você que decide. Eu vou ser do contra e vou colocar para trás para provar para vocês que funciona do mesmo jeito, né? Ignorar a original. Vou lá, coloco, encaixo, tiro ele meio que ali da área de contato para ele não queimar. Agora do outro lado, eu tenho que colocar de forma alternada. Eu nunca posso colocar ele de frente. Então eu tenho que colocar ele de forma alternada. Alternada como? Cruzada, em X, em cruz. Porque se eu colocar na mesma fase, o motor vai fazer assim, ó. Pá! Aí já era. Acabou com o motor. A mesma coisa vale. Ah lá, o condensador, como eu tinha falado antes para vocês. O condensador ele é para dar um refinamento, né? Para não, se ocorrer alguma oscilação fina na rede, ele consiga deixar mais, como é que eu posso dizer, mais melhor, né? Melhor para a máquina, para que não ocorra nenhuma sobrecarga, nenhum aquecimento nessas bobinas. Então ele deixa mais redonda a tensão, em teoria, né? Mais proveitosa para o motor. Ali eu dou uma ajeitadinha com a chave de fenda. Agora do outro lado, em cruz, eu coloco o outro terminal. Sempre do outro lado, nunca do mesmo lado as conexões. Venho, coloco. Ali eu já não preciso me importar mais, condensador, essas coisas. Vai sair 2 fios. Esses 2 fios eu tenho que me certificar que eles estão em bobinas diferentes e de forma cruzadas, certo? E eu poderia conectar direto. Só que o que eu vou fazer? Eu vou conectar no interruptor normalmente, que é a coisa mais aconselhável você fazer, porque daí você já vê o funcionamento inteiro, né? Lembrando que esse interruptor aí, uma fase vai de um lado e outra fase vai do outro lado. Eu não vou de frente, quem vai de frente é o motor. Olha lá, acabei de conectar o motor. Tanto faz eu colocar para direita, para esquerda ou para esquerda, para direita, tanto faz, não tem problema. Nesse caso aí, como eu não quero a potência total da máquina, eu quero só fazer um teste para ver se há o funcionamento adequado, que com certeza vai haver, não houve nenhum erro de elétrica. Eu ponho no 110. E a emoção é tanta que eu até esqueço de segurar o motor. Aí acontece isso aí. Aí com mais calma ali, com mais paciência, eu seguro com uma chave de fenda, né, o bloco do estator ali, né, as contenções das bobinas do estator, provando que tá excelente, tanto faz ligar para um lado quanto ligar para o outro. O que eu tenho que respeitar é o seguinte: se eu ligar em uma das bobinas, seja da direita, seja da esquerda, quando eu for ligar para alimentar no motor, eu tenho que me certificar de que a outra fase, ou o neutro que está entrando no motor, está
em cruz, em diagonal em relação à outra entrada, para que eu não tenha um curto. A mesma coisa é válida para a escova. Se eu coloco, por exemplo, uma do lado esquerdo de uma das bobinas do rotor, eu tenho que colocar do lado direito. Então faz um X, né? Faz as ligações em diagonal. Nunca você faz assim de maneira reta ou de maneira livre, né? Então você transforma essa máquina num chuveiro. Outra coisa muito interessante é analisar esse acoplamento. O acoplamento dessa peça é plástico. Você não pode esquecer de verificar se tem graxa na máquina, se esse acoplamento não está gasto. Essa máquina, né, ela não é utilizada assim para grandes coisas, é para mais geral, ela é acabamento, ela é coisa pequena, é uma máquina assim, ela não é frágil, ela é boa, ela é forte, só que você tem que saber trabalhar com ela, senão você derrete a carcaça, você tem um mau aproveitamento, né, dessa máquina. Essa máquina, ela é uma máquina ali para uma poda de um jardim menor, não é para aquele jardim quilômetro, né? Então é esses cuidados que você tem que ter com essa máquina, certo? E vou frisar novamente para vocês, sempre vocês façam a ligação em cruz. Por exemplo, em uma bobina, chamar uma entrada de 1 e a saída dela de 2. Na outra bobina de frente, eu tenho a entrada 3 e a entrada 4. Se eu ligar o carvão na entrada 1 da bobina de cima, eu tenho que obrigatoriamente na outra bobina ligar o de número 4, a saída ou a entrada de número 4, certo? Aí sobra-se o número 2, né? A entrada 2 e a entrada 3. A entrada 2 está junto com a 1 está conectada no carvão, então a 2, em teoria, vai uma linha, vai uma linha ou um neutro, depende da voltagem. Nesse caso aí vai uma linha, é uma fase. Sobrou uma única numeração da bobina lá, 3 e 4, sobrou a 3. Você liga a 3 na fase. Então do motor vão sair 2 fios, o fio 1 e 4, que estão na diagonal, eles vão ser dos carvões, e o 3 e o 2 vão ser das entradas de alimentação. Por gentileza, ligue em forma de X, em forma de cruz. Para ficar melhor ainda, vamos lá. Eu tenho a bobina 1 e 2, né? E 3 e 4 eu tenho outra bobina. E1 é escova 1. Então escova 1 no 1, fase 1 no 2. Como é 220, fase 2 no 3, na outra bobina. E a escova 2 vai no terminal 4. Então você pode reparar que 1 e 4 são as escovas. E 2 e 3 são as fases de alimentação. Certo? 1 e 2 uma bobina. Nunca você coloque fase, né? Escova. É escova, fase e fase, escova. Ou fase, escova, fase, escova e fase. Tanto faz aí a ordem. Só tem que ser cruzado a 1 para a bobina 4 e a 2 para a bobina 3. Beleza? Fiz aí o fechamento. Espero que vocês tenham entendido. Se eu não entendi, deixe no comentário. Não seja maluco, não saia ligando as coisas. Você pode queimar uma coisa aí que custa aí 600, 700 reais e é caro. A gente sabe que é caro. Então, antes de qualquer coisa, se não ficou claro, bem entendido, por favor, deixe aí no comentário que será um prazer respondê-lo. Agora, dou uma checada para ver se não está travado. Não está, coloquei em 220. Perfeito. Perfeitamente. Basta seguir o que eu expliquei, que você não terá problemas. Feito? Ainda assim, vamos lá. Nessa FSE 60, como que eu faço para trocar o carretel? Quantos metros? Qual o milímetro do fio desse autocut? Vou explicar também. Esse vídeo é um combão aí de algumas perguntas que eu venho observado, né? Estou fazendo esse vídeo aí para tirar essas dúvidas de vocês. Primeiro passo, aí em cima, essa parte tem uma rosca. Eu faço o desrosqueamento dessa flange superior. Lá dentro tem uma porca, certo? E o que eu faço? Eu tiro o carretel.
Tiro o carretel, deixo a máquina ali de lado, né? Não vou precisar usar ela por enquanto. Dou início, né, na abertura aí desse AutoCut. Dou uma giradinha, uma puxadinha para cima, uma giradinha, uma puxadinha para cima, sempre com muita paciência. Nada de força, nada de usar chave, nada, ó. Tô abrindo na mão, sem chave, sem auxílio, nada. Puxo isso daí inteiro. No caso aí de vocês, né, tem esses apoios aí, né. Eu tiro a mola, mais por uma questão assim, para vocês verem que tem uma mola ali e tudo mais. E por um exemplo, acabou a minha linha aí. Quantos metros eu uso dessa linha? Qual o milímetro dessa linha? Se você usar milímetro demais, você frita o motor. Se usar milímetro de menos, você frita o motor. Se usar muito metro, você não conseguirá encaixar no seu trincute aí, né? Então eu faço a medição, eu tenho uma régua aí em cima da minha mesa, eu faço uma medição. E são exatos 2 metros. Ou seja, eu pego essa linha de corte aí, eu pego 2 metros dela. Agora com o paquímetro vou medir a espessura desse fio. Temos aí um valor de 2 milímetros, então a gente sabe que é uma linha de corte aí de 2 milímetros, 2 metros de uma linha de corte de 2 milímetros. Como que eu faço para colocar? Eu pego o meu nylon aí, né? Geralmente é um nylon. Coloco, certo? Vou e rotaciono no sentido oposto do primeiro. Vou lá, vou colocando o carretel, tal, né? Vou colocando sobre o assento do carretel, colocando aí nessa parte. Sempre do lado oposto, porque uma vai ao contrário da outra, né? Uma vai em sentido contrário, porque senão depois ele não consegue fazer o desprendimento se você girar no mesmo sentido. Porque a máquina tem a força centrípeta, né? Nesse caso força centrífuga, que vai jogar para fora, vai ejetar. Tem que ser uma em oposição a outra. Eu vou nessas canvas aí, nesses guias, né, e coloco um fio primeiro coloco um fio de cima, certo, que é mais fácil, né, ensinando para vocês de maneira mais fácil. Tem muita gente que faz de outras formas. E o de baixo eu coloco do outro lado. Aí não tem ordem, não tem mistério. Primeiro você coloca de cima, que é um efeito mais prático, né? Mais fácil. Aí você vai encaixando com muito cuidado, sem empurrar. Verifica se não tá pegando, dá uma puxadinha, ó. Nesse caso ali, ó, tá vendo? Tá pegando. Então o que eu faço? Eu dou uma organizadinha no fio, muito cuidado, muita cautela. Giro ele na posição que ele tá inclinado para baixo. Vou do outro lado e eu vejo que tá pronto, ó. Ele tá livre, ele não pode ficar preso, ó. Ele fica livre, ele rotaciona assim, porque é o efeito do AutoCut, né? Senão você não tem esse efeito do AutoCut. O AutoCut nada mais é que ele se autocorta. Vocês vão ver o porquê que ele se autocorta. Esse carretel ele não tem navalha, ele não tem nada, mas tem um mistério. Tá ali, perfeito. Aí o que basta? Ele tá solto, né? Então basta eu vir e encaixar nos guias que ele mesmo me oferece na carcaça. Na carcaça do carretel ainda. Põe a mola aí, né? Você viu que não tem o porquê eu tirar a mola. Ele fica livre assim mesmo. E você tem que alinhar a seta com seta. Tá vendo? Tem lados opostos. Você tem que alinhar as duas setas de dentro com as duas setas de fora. Muito importante isso para que não ocorra nenhum desbalanceamento aí na máquina. Volto agora com a máquina. Pode perceber que tem uma porca hexagonal embaixo. Eu encaixo. Sempre eu verifico para não fazer cagada, né? Isso aí não sair voando, isso daí não roçar e eu acabar com a minha máquina. Vou agora, sempre respeitando aí nesse caso essas canvas, né? Essas esguias, né? Nessas canvas, sempre respeitando isso. Encaixou, não encaixou, tente de novo. É assim. Eu vou, pressiono, como a porca lá dentro ela é folgada, né? Ela é solta, eu tenho que sempre dar um aperto, uma giradinha, igual eu fiz. Por fim, eu pressiono até o fim ela. E tá pronto aí como que troca uma linha, né? Desse AutoCut. E por que AutoCut? Porque à medida que vai saindo uma quantidade de fio muito grande, essa navalha da ponta, ela corta o fio.